Graça e paz da parte de Deus Pai e do lado do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18, que diz assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha só, apóstolo Paulo, ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. No verso 23, ele vai dizer: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo, ele mostra que o propósito dele e a afirmação dele era a pregação do evangelho da cruz. E por que esse evangelho seria loucura para os judeus e para os gregos, ou para os que perecem? Porque esse evangelho da cruz é um evangelho muito difícil do ser humano aceitar. É diferente do evangelho de hoje. O evangelho de hoje é: venha ao Senhor Jesus e você será curado, você verá milagres, bênçãos e entre outras coisas, né, vitórias. Mas realmente era isso que Jesus anunciava, os apóstolos anunciavam? Será que foi por causa desse evangelho que João Batista perdeu a cabeça, Jesus foi crucificado? Será que esses homens de Deus foram mortos por dizerem: venha receber sua bênção, venha receber seu milagre, sua vitória? Não, não é isso mesmo que aconteceu. A Bíblia vai mostrar que esses homens foram crucificados, mortos, decapitados por causa do evangelho. Mas então por causa do quê? Qual era a mensagem central do evangelho? Nós vamos ver lá no livro de Lucas capítulo 3 ou Mateus capítulo 3, João Batista dizendo assim que Jesus era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E João Batista diz assim: ele está com machado em suas mãos para dar na raiz das árvores. E toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Ele vai dizer: produzam frutos dignos de arrependimento. E por isso ele foi perseguido e morto mais para frente por Herodes. Então nós vemos que a morte de João Batista foi: arrependa-se, produzam frutos dignos de arrependimento. Porque está vindo um aí que está com um machado em suas mãos, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Por isso vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. A Bíblia vai relatar, Mateus 4, quando Jesus sai do deserto, a Bíblia diz que ele começa a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. João Batista foi morto, decapitado, porque disse para o povo se arrepender, deixar o pecado. Herodes, deixa Herodias, mulher do teu irmão Filipe, por isso ele foi morto. Jesus foi crucificado não por fazer milagres ou coisas assim. O evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, Jesus foi crucificado não por ele dizer: olha, venham que eu vou abençoar vocês, ou dar bênção, não. Jesus foi crucificado por ele dizer assim: olha, aquele que ama o pai, a mãe, a família mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não negar a si mesmo, negar seus sonhos, seus projetos, seus passos, sua vida por amor a mim, não pode ser o meu discípulo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Jesus Cristo estava indo com a cruz dele lá para o Calvário para ser morto pela vontade do Pai. E ele estava dizendo: quem quiser vir após mim tem que carregar sua cruz e me seguir, e ir diretamente para a morte também, por causa da vontade do meu Pai. Em seguida, qual é a prova disso? Em seguida ele vai dizer assim: olha, aquele que tentar salvar sua vida, perderá, mas o que perder a sua vida, morrer por amor a mim, salvar-se-á. Isso é evangelho. Jesus Cristo foi crucificado não por dizer igual esses pregadores que dizem para você: olha, vem que o milagre vai acontecer, você vai ser curado, irmão. A cura, o milagre não te traz a salvação.
Mateus 7, do 21 em diante, Jesus vai dizer: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Naquele grande dia muitos me dirão: em seu nome profetizei, fiz milagres, expulsei demônio, entre outras coisas. E Jesus diz o que para eles? E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós comete iniquidade, porque eu nunca te conheci. Saiba que o milagre, a cura, você expulsar demônio ou pregar em nome de Jesus, não te garante a vida eterna, a salvação. Só o evangelho da cruz produzir fruto digno de arrependimento. Porque Jesus diz: apartai-vos de mim, vós comete iniquidade, porque eu não te conheço. Irmão, o arrependimento de não desejar mais o pecado, de abominar o mundo, o pecado, isso nos traz a salvação. Por isso Jesus foi crucificado, por falar de você abrir mão de você, de tudo sobre você, dos seus projetos, e passe a viver a vontade de Cristo. O que Paulo diz em Gálatas, se eu não me engano 2:20, vai dizer assim: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, tudo que for feito sobre a minha vida não é mais minha vontade, é a vontade de Cristo. Como diz Filipenses 1:21, o para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O apóstolo Paulo, ele abriu mão da vida dele, do tudo que ele pensava, e começou a viver a vontade de Deus, os planos de Deus, os planos de Cristo para a humanidade, para o crescimento do reino de Deus e para a vida dele. Por isso foram crucificados e mortos. Noé foi declarado como um doido na época dele, mas Pedro diz que Noé foi pregoeiro da justiça. E a Bíblia diz lá em Gênesis que todo mundo estava em pecado, aquela coisa horrenda. E Deus estava irado, e a Bíblia diz que Deus diz que estava arrependido de ter feito o homem sobre a terra, lá em Gênesis 6, e iria destruir toda a humanidade. E Deus fala para Noé fazer a arca. E Pedro diz que Noé foi pregoeiro da justiça. Então, se o povo tivesse arrependido de entrar na arca, teriam sido salvos, mas não se arrependeram. Eu quero te trazer isso para você. A mensagem da cruz não é que você vai ser abençoado, ter uma vida próspera. A mensagem da cruz é: se você compreender que Jesus morreu pelos seus pecados e você está liberto da escravidão do pecado, não vive mais pecaminosamente, agora a sua vida você vive na fé no Filho de Deus. Como diz 1 Pedro do capítulo 1, versículo 14. Como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Cristo nos chamou para ser santo em toda a nossa maneira de viver. Odiarmos o pecado, odiarmos o mundo e ser pessoas novas, arrependidas. É isso que consiste o Evangelho. Isso é o Evangelho da cruz, o Evangelho que Paulo pregava, Cristo crucificado. Nós vamos ver todas as mensagens de Paulo, ele falando para se arrepender e crer em Cristo, voltar o coração a Cristo. Sabe, é isso que se trata o Evangelho. Não é você ter uma vida boa, você ser curado, você ter milagres ou algo assim. Não estou dizendo que Deus não faça, Deus faz. Mas isso não te traz a salvação. O que te traz a salvação é crer em Cristo e se arrepender. Como diz Jesus em João 3,3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Temos que ser uma nova criatura em Cristo, nascer de novo, não nascermos da carne conforme o mundo, mas sermos transformados pelo poder de Deus e viver uma vida santa, reta e justa. Amém? Essa mensagem que eu quero deixar para vocês, não quero estender muito. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com vocês. E se foquem no Evangelho da cruz. Pregue o Evangelho da cruz. Porque lá na cruz Cristo morreu pelos nossos pecados. Para que sejamos salvos. Não para que tenhamos uma vida boa ou próspera. Mas para que sejamos salvos do pecado e do inferno. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus, um ótimo domingo. Amém?